mundo! Hoje eu vim aqui finalmente fazer o vídeo resenha do kit de 15 pincéis profissionais da Six Plus que tem à venda lá na Emporium Femme Fatale, a nossa lojinha, né? Finalmente, porque desde que chegou esse kit pra mim, vocês estão me pedindo muito mesmo. É o vídeo mais pedido do que da atualização da coleção de maquiagem. Então, assim, todo dia eu recebo recado na fanpage, e-mail pelo contato da loja, e-mail pelo contato do blog, enfim, pedindo essa resenha. Eu recebi esse kit tem mais ou menos um mês e talvez um mês e uma semana, enfim. E vocês sabem que eu demoro pra fazer resenha de pincel porque eu acho que esse é o tipo de produto que tu tem que usar e usar mesmo bastante pra ter certeza, pra conseguir formar bem a sua opinião. Porque talvez, assim, no primeiro uso, tu ainda não se adapte bem àquele pincel, àquela cerda. Enfim, eu acho que tem que ser algo com uso contínuo pra saber bem o que tá falando e não falar bobagem. Então eu tô usando direto e eu só tenho usado basicamente esse kit de pincel. Vocês têm visto em todos os tutoriais eu usando esse kit. Eu só uso outros pincéis quando é algum modelo que não tem aqui e eu sinto a necessidade de usar, certo? Então, vambora! Esse kit aqui, gente, ele é muito parecido com o kit profissional da Sigma, que agora eu não lembro certinho o nome, mas eu vou conferir um momento. Premium, este é o nome do kit, e que eu tenho, já faz muito tempo que eu tenho esse kit, e eu separei aqui pra comparar com o kit da Six Plus. No caso, eu não acho que seja uma imitação ou qualquer coisa do tipo, mas vocês sabem que a Six Plus, que é uma marca irmã da Smine, tipo, elas são feitas na mesma fábrica, elas fazem kits que se equiparam, tanto em qualidade quanto em opções de pincéis, formatos, com os da Sigma. Eu separei aqui quase todos os do kit Premium. Os que eu achei, teve uns 2 ou 3 pincéis que eu não encontrei. Procurei por todas as minhas coisas e eu não achei, gente. Então, desculpem, mas a maioria tá aqui e eu vou comparar pra vocês, certo? Desculpem também os pincéis não estarem lavadinhos. Inclusive, eu acabei de usar eles pra fazer essa maquiagem, esse tutorial que tem, já tá aí disponível no canal pra quem quiser ver. Então, eu prometo que nas fotos da resenha eu vou tentar deixar os pincéis mais limpinhos. Mas agora eles estão sujinhos mesmo e vai ter que ser assim. Então, vamos começar pelos pincéis de face, gente. Vem um pincel de pó no kit da Six Plus, que o único pincel de pó que vem no kit Premium é esse daqui que tem o cabo um pouco mais curto. Então eu não acho eles tão comparáveis, até porque o da Sigma ele tem assim uma base mais achatada. Na quantidade de cerdas, eles até que são bem semelhantes. O da Sigma tem um pouco mais de cerda, ele é um pouco mais gordinho, mas vocês vejam, né, que o tamanho da Sigma é maior, né? Assim, em questão de qualidade de cerdas, é exatamente a mesma cerdinha, gente. Eu não vejo diferença alguma, mesma maciez, olha os pozinhos saindo, mesma maciez, mesma cerda, tão macio quanto. E assim, falando enquanto ao da Six Plus, esse pincel aqui, ele basicamente quase não caiu pelinho. Eu senti que ele caiu alguns na primeira lavagem, mas coisa normal, é super normal cair pelo nas primeiras lavagens, gente, tipo, é super normal mesmo. Porque é proveniente da tosa, tal, um pelinho que ainda ficou, que não tava preso no pincel, é super normal sair na primeira lavagem. E assim, quando eu aplico no rosto, não teve problema de ficar com o pelinho grudado e tal, o que é ótimo. Então esse daqui é o pincel, ó, ele tem um tamanho super bom, tipo, super ok, pra aplicar pó em todo o rosto. Ele tem a mesma qualidade das cerdas do pincel de pó da Sigma, é bem fofinho. Então, este daqui. O kit vem com um pincel de blush, que seria dupe deste daqui. O da Sigma, vocês vejam que também é maior, ó. Este daqui é o da Sigma e esse é o da Six Plus. Vocês vejam que o da Sigma é bem maior. Mas já quanto à cerda, a cerda é diferente, gente. Não é a mesma cerda. O que eu senti? O da Sigma é a mesma cerda do pincel de pó. E esse daqui eu senti que é uma cerda bem mais firme. Então, assim, na primeira vez que eu usei, eu até pensei assim, é meio áspera, talvez, um pouco piniquenta, não sei.
Mas conforme eu fui usando, eu fui vendo que, na verdade, a intenção desse pincel não é sim ter uma qualidade de cerdas inferior, mas sim ele ser firme e espalhar o blush de uma maneira, como eu posso dizer, de uma maneira mais... Ele fica assim concentrado na medida certa e pelo fato dele ser... das cerdas serem mais firmes, ele espalha melhor, sabe? Então ele concentra sem deixar marcado. Então eu gostei bastante. Claro que quando a gente tá aplicando, a gente sente que a cerda é mais firme, é um pouco mais áspera, mas eu achei super ok. Ele parece muito com o pincel de blush da MAC, que eu já usei o original, e ele é assim meio asperozinho, meio firmezinho, e dá tipo um efeito muito semelhante. Então, esse daqui é o pincel de blush. Depois vem um pincel que ele tem um formato assim mais de gotinha. O meu da Sigma tá torto, coitado dele, gente. Tá tortinho, mas ele sempre foi meio torto. E o da Sigma, ele é mais longo, mais comprido, né? Bom, ambos têm esse formato meio de coxinha, de galinha, com essa pontinha. O da Sigma é maior, não tem muito o que dizer. Em questão da qualidade da cerda, é a mesma cerda da qualidade do de pó, enfim. E assim, o que eu senti de diferença? Eu tenho gostado bastante desse pincel, tanto pra aplicar o pó mesmo na minha face, tipo, aproveitando a pontinha dele pra passar em lugares mais específicos, como embaixo da área dos olhos e tal, mas principalmente pra aplicar bronzer, que aí ele aplica, ó, de uma maneira mais gordinha, assim, como eu posso especificar? Pro bronzer, ele aplica na área específica por causa da pontinha e ao mesmo tempo ele espalha para uma área maior por ele ser assim fofinho, não ser tão preciso como, por exemplo, esse tipo de pincel aqui que eu gosto bastante para fazer contorno. Então, ele é muito legal para fazer um efeito bronzeado e não só fazer o contorno certinho da face, porque ó, ele espalha mais, então a gente vem aqui na área específica, mas espalha no resto do rosto. Então, eu tenho gostado muito desse pincel aqui pra bronzer. E quanto a cair cerdas, eu notei que ele cai um pouco mais de cerdas do que o de pó. Ainda hoje, mesmo um mês e pouco depois de eu ter começado a usar esses kits, esse kit, ele ainda cai uma cerdinha lá que outra, mas nada assim que super me preocupe e nada que eu ache anormal. Porém, eu gostaria que ele não caísse nenhuma, né? Aí vem o pincel de gotinha, que seria a versão baby do coxinha gigante. Enfim, ele é muito parecido com o da Sigma. Esse é o da Sigma, esse é o da Six Plus. O da Sigma é, tipo, levemente maiorzinho, vocês estão vendo, né? Eles têm quase a mesma quantidade de cerda. A qualidade da cerda é tipo a mesma, tão macio quanto. Eu tenho amado este pincel aqui, tanto pra fazer o contorno, aquele contorno mais marcado, pra aplicar o bronzer na área mais específica do contorno, mas principalmente pra fazer iluminador. Eu adoro, ele, com a pontinha dele, ó, ele encaixa bem aqui na área do contorno, nariz, cupido, aqui nos detalhinhos. Sério, eu adoro este modelo aqui de pincel. Vem também o Duo Fiber de corte redondo. Este daqui é o da Sigma e este daqui é o da Six Plus. Ó. O da Sigma eu noto que o corte redondo é um pouco mais acentuado. E ele também tem um pouquinho mais de cerda, mas nada também super... uma super diferença. O que tá mais sujinho é o da Six Plus, que eu tenho usado super. E pra quem acompanha meus tutoriais, tem visto que eu tô usando muito, basicamente só esse pincel aqui pra aplicar blush. Tem meninas que eu já vi usando esse pincel aqui de corte redondo pra aplicar base, né? Já que é um Duo Fiber. Eu não gosto tanto, eu gosto de aproveitar esse formato arredondado pra blush, né? Que ele encaixa direitinho nas maçãs. E o bacana de aplicar blush ou bronzer, porque ele também serve pra aplicar bronzer ou iluminador, é que pelo fato dele ser um Duo Fiber, pra quem não conhece o Duo Fiber é quando o pincel tem duas cerdas, ó,
tem as cerdas pretinhas e depois as cerdas de fibra ótica branquinha. É que ele deixa toda a aplicação mais sutil, ou seja, o blush ele vai aplicar de uma forma que não fique tão intensa, a base ele vai aplicar de uma forma mais, com a camadinha mais fina, algo mais natural, o bronzer, enfim, tudo que tu aplicar com o Duo Fiber vai ficar mais natural, vai fazer uma camada mais fina, vai ficar mais sutil. Então pra blush, principalmente se tu tiver um blush super pigmentado e tem dificuldade de aplicar com o pincel Duo Fiber é tipo uma super solução. Então eu tenho amado esse pincel aqui pra fazer meu blush de uma forma que fique mais natural possível. Certo? O que mais? Ainda de face vem esse pincelzinho aqui, que este é o da Sigma, olha. Eles também... Tá sujinho, peraí, deixa eu trocar de lado. Eles também são super parecidos. O da Sigma ele tem um corte mais pontudinho, é mais gordinho, mas eu confesso que pro uso que eu faço dele, isso não faz muita diferença. E pra que eu gosto desse pincel aqui? Pra dar acabamento no corretivo. Então depois de aplicar meu corretivo, eu venho no meu pozinho translúcido, ó, e eu aplico aqui embaixo. E ele é perfeito pra isso. Tu não vai ser louca de aplicar base com isso daqui no teu rosto, porque ele é muito pequenininho. Tu pode utilizar pra auxiliar a espalhar algum blush cremoso, mas mesmo assim o que eu mais gosto é pra finalizar essa área aqui, aplicar o pozinho. E também pra aplicar algum pó dando batidinha sobre o batom, sabe? Pra deixar o acabamento mais mate e tal. Mas assim, pra finalizar corretivo é a minha função favorita pra este modelo de pincel. Agora já começa os pra olhos. Na verdade tem um que é meio corretivo e tal, que é este daqui, ó, que é o pincel de cerdas sintéticas. Vocês também vejam que a diferença é que o da Sigma tem um corte um pouco mais diferente. A coloração é porque o da Sigma tá sujinho de pó, mas também é nesse tom mais laranja, mais intenso. E assim, como um pincel, tanto pra corretivo quanto pra sombra cremosa, que tu pode adaptar, ele, sabe, cumpre o seu papel. Eu não sou muito fã de pincel... Gente, é muito tarde da noite, deve ser tipo quase 4 horas da manhã e estão me chamando no Facebook. Enfim. Voltando ao foco. Sim, eu não sou muito fã de pincéis de corretivo, desse pincel aqui convencional. Eu prefiro esses mais arredondadinhos, enfim, dessa linha HD. Então eu não costumo usar pra corretivo, mas assim, o que eu uso? Pra aplicar uma sombra cremosa, ou então pra aplicar o corretivo numa área, por exemplo, em cima de uma espinhazinha e tal. Esse é o pincel aqui que eu vou confessar, assim, que eu não use muito, eu não sou muito fã deste tipo de pincel, mas é sempre bacana ter uma opção de pincel de cerdas sintéticas em casa. Seja, às vezes, pra trabalhar com uma sombra molhada, onde tu vai molhar o pincel e vai usar a sombra em pó como uma sombra molhadinha, enfim. É bacana ter um pincel sintético para esses momentos. Então, é para isso que eu utilizo. Vem este pincel aqui super grandão, que ele é em formato de aplicação de sombra, mas ele é enorme, olha só, comparando com o olho. Cadê o da Sigma? Aqui, ó. Gente, eles são, tipo assim, idênticos, ó. É quase, pra mim, é a mesma espessura, mesmo tamanho, mesma quantidade de cerda. E eu não gosto de aplicar sombra com ele, claro, porque ele é muito grande, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aplicar sombra aqui rente à minha sobrancelha. E ele é ótimo pra marcar os contornos, ou seja, pra aplicar o bronzer certinho aqui na linha, pra aplicar o iluminador, pra aplicar um pó aqui embaixo dos olhos, pra fazer o contorno do nariz, ele é perfeito, certo? Então, bem como o nome diz, gente, esse daqui é um kit mais focado ao uso profissional, porque ele tem, os pincéis têm usos mais específicos. Então, este daqui. Vem um pincel de esfumar estilo o 217 da MAC. Este daqui é o da Sigma, olha só. Sempre que eu tô segurando com essa mão é o da Sigma, gente, ó. Pra mim, ele tem tanta cerda quanto, o tamanho é igual, o corte é igual. Olha só, o meu da Six Plus tá mais usadinho. E eu simplesmente adoro esse pincel, mas com um adendo. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse pincel aqui é que ele tem as cerdas da mesma textura, um pouco mais firme, até um pouco mais áspera que o pincel de blush. Ou seja, ele esfuma muito mais a sombra do que esse pincel aqui, que é mais maciozinho. Então, ele é mais firme, então ele esfuma melhor a sombra. É uma coisa assim que só mesmo tendo e usando pra notar essa diferença. Mas eu senti que esses dois pincéis que tem essa característica de ter a cerda mais firme e mais rigidazinha, eles esfumam melhor a maquiagem.
Então eu achei bem interessante, eu tenho usado muito esse pincel aqui da Six Plus pra fazer os meus esfumaditos. Aí vem outro pincel de esfumar, que é este daqui, ó, este branquinho, ó. Também acho eles muito parecidos, é quase o mesmo tamanho, é a mesma quantidade de cerdas. Deixa eu ver quanto a maciez. Essa daqui não tem a característica de ser mais firme, ele é assim fofinho. Então também é bacana ter um pincel assim pra fazer assim um acabamento mais sutil, ou esfumar algo mais levinho. E eu também gosto, ó, de aplicar o pó translúcido também em cima do meu corretivo, aplicar o próprio corretivo, um corretivo cremoso, aplicado com pincel de esfumar. Eu acho ele bacana pra fazer o meu côncavo. Então ele é o pincel de esfumar assim classicozão, gente, grandão e tal. E aí vem um pincel que eu não achei eles muito parecido comparando com o da Sigma, que é esse pincel aqui. Ó. O da Sigma, ele é pontudinho, ele tem essa pontinha que é ótima para marcar côncavo ou para fazer côncavos pequenininhos. O da Six Plus, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho, porém ele não tem a pontinha, ele é um pincel de esfumar convencional, ó, eles têm quase a mesma quantidade de cerda, porém ele não tem essa pontinha. Eu gostaria que tivesse, eu gosto desse pincel pra fazer uma demarcação, mas também eu gosto desse pincel de esfumar porque ele é menor, vocês estão vendo, que o branquinho que vem. Ó, ele é menor. Então, pra quem tem um olhinho menor e tal, faz esse pincel aqui, espalha demais a sombra e às vezes é exagerado pro tamanho do olho. Então é bacana ter a versão menorzinha. Então, assim, não é igual ao da Sigma, perde por não ter essa função, mas também é bom por ser um pincel de corte convencional de esfumar em tamanho menor para atender outras necessidades de tamanhos de olhos. Então vem este daqui. Vem o meu pincel amado, idolatrado, que assim eu não vivo sem, de cerdas curtas, ó. Eles, assim, pincel de cerdas curtas, normalmente eles não são iguais de um kit pro outro. Por exemplo, o pincel de cerdas curtas da NARS, réplicas da NARS, não é igual ao da Sigma, mas todos, assim, executam a função de uma maneira ótima. O corte, assim, exatamente não faz muita diferença. Vocês vejam que o da Sigma, ó, ele é mais retinho aqui e depois vai ficando redondo. E este daqui já é mais arredondadinho, vocês estão vendo? Mas assim, gente... e outra diferença é que o da Six Plus, eu acho que ele tem mais cerdinhas, ou ele é mais gordinho. Então, assim, ele faz perfeitamente o meu cantinho externo, ele é ótimo pra esfumar lápis, pra esfumar delineador, até pelo fato dele ser um pouco mais gordinho que o da Sigma, ele faz essa função de esfumar traços melhor. Mas assim, ele faz o cantinho externo perfeito, adoro esse lápis, esse pincel, assim como eu adoro o da Sigma. Outro pincel que tem é o pincel de delineador. Uma reclamação quanto da Sigma, já que eu vou mostrar pra vocês. Os pincéis de delineadores da Sigma, exceto pelo do kit Performance, que enfim é um kit à parte da Sigma, que eu já tenho já faz mais de um ano e ele ainda tá ótimo, os pincéis de delineador da Sigma acontece isso, ó, gente. Vocês estão vendo? Mesmo tendo todo o cuidado, ele fica descabeladinho. Olha só. Por enquanto, o da Six Plus, que é este daqui, continua perfeitinho, mas também eu tenho ele há bem menos tempo, né? Tô usando há um mesinho e tal. Também achei ele mais fininho e tem a ponta mais precisa. Mas eu não sei se conforme o tempo for passando, essa ponta não vai ir ficando ruinzinha. Mas em um âmbito assim de comparação, o da Six Plus ganhou por ter a ponta mais fininha e tal. E aí tem os dois pincéis que eu não achei os meus da Sigma pra comparar. Que é este pincel aqui, ó, que tem a base reta. E o pincel de lábio. Esse pincel aqui de base reta, a gente pode fazer exatamente a mesma função do nosso pincel que a gente adora de cerdas curtas, que é fazer a demarcação do cantinho externo, que é esfumar algum traço de lápis ou de delineador. Assim como por ele ser de cerdas sintéticas, a gente pode fazer o próprio traço do delineador com ele. Com o delineador em gel, ó, esse daqui ele é bem fininho, a gente pode ir, ó, carimbando e fazendo o delineador de uma forma mais simples, pode preencher a sobrancelha, olha só. Enfim, tem como a gente colocar mais funções nele.
Então, ó, este pincel aqui. E o outro é o para lábios, pincelito para lábios, que é aquele bacana que vem com a proteçãozinha. Essa proteção é ótima, porque vocês sabem que pincel para lábio, a gente trabalha com batom, batom é um produto cremoso, e se ele não tiver essa proteção, ele vai sair sujando os outros pincéis dentro da case ou dentro da necessaire. Então essa proteção aqui, hoje em dia, se um pincel para lábio não vier, pra mim não serve. E aí, ó, pra usar, é só encaixar aqui, ele fica com o tamanho de um pincel normal. Ele é um ótimo pincel para lábio, ele é exatamente igual ao da Sigma, tá? Embora eu não tenha achado o meu. E eu vou comparar aqui, ó, com, por exemplo, esse daqui, que é um réplica da MAC. Vocês vejam que as cerdas do... Não reparem que eu acabei de usar ele quando eu fui gravar um vídeo anterior, com batom vermelho. Por isso que ele tá assim sujinho, ó. Vocês vejam que a cerda é bem mais certinha do que esse réplica da MAC. Ó, é super firmezinha, corte perfeitinho. Então, ele é um ótimo pincel para lábio. E é igual da Sigma, tá, gente? É exatamente igual, só não faço a mínima ideia de onde tá o meu. E então é isso, esses foram os 15 pincéis profissionais da Six Plus. Bom, gente, eu acho que assim, se você não tem nenhum pincel, eu acho mais interessante investir naqueles kits de 12 da Smine, que são esses daqui. Ó, esses kits de 12... porque ele tem uma seleção de pincéis básica. Tem pincel, ó, de aplicação de sombra, que este daqui não tem. Tem pincel de esfumar, tem um pincel chanfrado, que esse daqui não tem. Enfim, tem, assim, pincéis básicos. Este daqui já é uma coisa mais profissional. Vocês viram que os pincéis, eles têm uma função mais específica. Por exemplo, este daqui... Neste daqui, ó, vem um pincel de aplicação de base, que nesse não vem. E aí vem esse que é tipo um filhotinho que tu nunca vai usar pra aplicar base. Então é tipo, é algo mais específico para dar uma finalizada no corretivo e tal. Então é algo que vem pra complementar e pra deixar a tua coleção mais profissional. Então se tu trabalha com maquiagem ou mesmo tu gosta, tu quer ter, tu gosta de pincéis, tu gosta de se automaquiar e ter uma seleção de pincéis mais específica, esse daqui é um ótimo kit. Eu acho o custo-benefício dele muito bom. O da Sigma ele é muito caro, ele custa $189. E esse daqui, se eu não me engano, tá por R$130. Agora, inclusive, ele tá fazendo parte de kits promocionais de Natal. Então tu pode comprar ele e o kit HD pra face, que vai deixar ainda mais completa a sua coleção, por valor promocional, ou seja, com desconto. Então acho que é uma ótima, que pra quem tava a fim de adquirir, é uma ótima oportunidade. E é isso, essa foi a minha opinião em questão de qualidades e de função para cada uma das unidades. Esse kit aqui ele não vem em case, tá, gente? Eu até achei que vinha, porque a foto que o meu fornecedor me passou do kit, ele acompanhava uma case, mas quando eu recebi ele não acompanha. Por isso que eu coloquei aqui nessa latinha. Então, talvez para quem é profissional e quisesse que ele já viesse com case, não, infelizmente não vem. Tem até cases como essa daqui, ó, que vira porta-pincel, vendido separadamente, mas o kit é só ele, não vem com case de transporte. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais informações no blog, vai ter fotos e tudo mais. E eu vou deixar também aqui no box de informação o link direcionando exatamente para esse produto na loja, para quem já tiver interesse de verificar e tudo mais. Então, se vocês gostaram, dê seu joinha aqui embaixo pra mim, pra me ajudar na divulgação. Deixe acessar o blog pra ver mais informações sobre o kit, ler a resenha escrita. Um super beijo e até o próximo!